Bastante gente me pediu para comentar sobre essa notícia aqui, a descoberta das pirâmides de Gizé. Essa notícia viralizou essa semana, então vamos dar uma olhadinha nela, o que está acontecendo, do que se trata. E para você que não estava sabendo, vamos dar uma olhada aqui comigo. Eu procurei essa notícia em mais portais grandes, mas parece que só saiu no The Sun, que é esse aqui, né, lá do Reino Unido. Nova cidade misteriosa encontrada sob as pirâmides do Egito, se estendendo a 6.500 pés, mais ou menos 2 km aí, abaixo da superfície, em descoberta chocante, dizem cientistas. E a outra é que a gente vai focar aqui do Daily Mail. Cientistas dizem ter descoberto uma vasta cidade sob as pirâmides de Gizé, no Egito. Mas especialistas levantam preocupações. Isso foi publicado dia 21 de março, hoje é dia 22 de março, né? Então tá fresquinho aqui a notícia. Então vamos lá. Uma descoberta inovadora sob as pirâmides egípcias surpreendeu o mundo. Pesquisadores da Itália e da Escócia afirmam ter descoberto uma vasta cidade subterrânea que se estende por mais de 2.000 metros diretamente abaixo das pirâmides de Gizé, tornando-as 10 vezes maiores que as próprias pirâmides. A afirmação bombástica, que muitos especialistas afirmam já ter desmentido, ou seja, o próprio portal aqui já está descredibilizando, né? Mas vamos continuar. Vem de um estudo que usou pulsos de radar para criar imagens de alta resolução nas profundezas do solo, abaixo das estruturas. Quero ver essas imagens de alta resolução aí, já estou até imaginando. Da mesma forma que o radar sonar é usado para mapear as profundezas do oceano. O artigo, que não foi revisado por especialistas independentes, né? Então, mais um descrédito aqui, né? O artigo, que não foi revisado por especialistas independentes, encontrou 8 estruturas verticais em formato de cilindro, que se estendem por mais de 2.100 pés abaixo da pirâmide, e mais estruturas desconhecidas 4.000 pés mais abaixo. 2 km é muita coisa, hein? É 2 km de profundidade. O maior furo já feito, o maior buraco do mundo, acho que é 12 km. Vamos conferir aqui. 40.000 pés. 40.000 pés dá quanto? 12 km, é isso aí. Tô com a memória boa. Ainda assim é muito fundo, né? 2 km é muito fundo. Um press release descobriu as descobertas como inovadoras, entre aspas, e, se verdadeiras, poderiam reescrever a história do Egito antigo. No entanto, especialistas independentes levaram sérias preocupações sobre o estudo. Vamos ver qual que são essas preocupações aí. O professor Lawrence Conyers, especialista em radar da Universidade de Denver, com foco em arqueologia, disse ao Daily Mail que não é possível que a tecnologia penetre tão profundamente no solo, tornando a ideia de uma cidade subterrânea um grande exagero. É isso que eu tô tentando imaginar também. A gente vai dar uma pesquisada sobre essa tecnologia aí, o que foi usado. Será que esses caras foram lá com vários equipamentos e fizeram esse mapeamento? A gente já vai descobrir já. O professor Conyers disse que é possível que existam pequenas estruturas, como poços e câmaras, que já é esperado, né? Sob as pirâmides que existiam antes de serem construídas, porque o local era especial para os povos antigos. Cientistas usaram tecnologia avançada para ver abaixo das 3 pirâmides, tá? Vamos ver qual que é a tecnologia aqui, né? Porque aqui eles colocam a simulaçãozinha, né? Que até vi essa imagem aqui num tweet. Então, o cara desenhou aqui uns rolos de papel higiênico aqui, né? Parecem ser eixos verticais, 8 alinhados, tal, né? Tá, beleza. Isso aqui é o que estão imaginando, né? Meramente ilustrativo. Vamos ver os caras que fizeram esse trabalho aí. Trabalho de Corrado Malanga, da Universidade de Pisa, na Itália, e Filippo Biondi, da Universidade de... Difícil esse nome aqui, hein? Vamos ver se eu consigo. Strathclyde, na Escócia. Só foi divulgado durante uma coletiva de imprensa presencial na Itália essa semana. E ainda não foi publicado em um periódico científico. Então não foi uma descoberta científica, vamos dizer assim, né? Com todo o rigor da ciência, né? Onde você precisa ter pares, né? Mas vamos chegar lá. Onde precisaria ser analisado por especialistas independentes, né? Que é o que eu toquei agora no assunto. Apesar do ceticismo, o professor Conyers acrescentou que a única maneira de provar que as descobertas são verdadeiras seriam escavações direcionadas, obviamente, né? É ver para crer. E aí a opinião do Conyers é que, desde que os autores não estejam inventando coisas e que seus métodos básicos estejam corretos,
Suas interpretações devem ser analisadas por todos que se importam com o site, explicou ele. O site, no caso, será que é um site ou será que é o local, né? Porque site aqui, às vezes a tradução dos caras aqui fica meio zoada, né? Eu acho que é o local, tá bom? Porque eu coloquei tradução automática aqui do Google, né? Então, podemos discutir sobre interpretações e isso se chama ciência. Mas os métodos básicos precisam ser sólidos, né? Tem que ter aquela comparaçãozinha, tal, né? Não é só achismo. Ele também disse ao Daily Mail que não poderia dizer se a tecnologia usada realmente detectou a estrutura oculta abaixo da pirâmide. Porque o cara não estava lá também, né? Vai exigir isso aqui do cara, né? Eles estão usando todos os tipos de softwares sofisticados de análise de dados proprietários, disse o professor. Tá, mas é só software, né? O complexo de Gizé comprou os três pirâmides, construindo essa aqui é questionável, o tempo da construção, mas beleza. Cada uma foi construída em nome de um faraó, também questionável. Também conhecida como a Grande Pirâmide, essa estrutura é maior. Tá, isso aqui tá falando só da pirâmide, né? Isso daqui é curiosidades da pirâmide. Agora vamos a esse ponto aqui, ó, interessante, né? Um dos caras é um ufólogo e apareceu em programas do YouTube sobre aliens, onde discutiu sua carreira de mais de uma década estudando avistamentos de OVNIs na Itália, né? Então, é já meio suspeitoso isso aqui, né? O cara é um ufólogo, né? E aqui viralizou como uma descoberta científica, né? Em seu próprio sistema, né? Que eles que chamam de pseudociência, né? Mas, vamos lá. Biondi, por outro lado, é especialista em tecnologia de radar, que é o outro rapaz lá, né? Malang e Biondi publicaram um artigo separado revisado por pares em outubro de 2022 no periódico científico Remote Sensing, que encontrou salas e rampas escondidas dentro de Kefren, uma das pirâmides, juntamente com evidências de uma anomalia térmica perto da base da pirâmide. Então, mais um simulatron aqui, né, do que supostamente eles encontraram aí, né. A equipe afirmou ter descoberto 8 estruturas em forma de cilindro, que é isso aqui, né, 2.000 pés abaixo da base da pirâmide. Eu quero saber qual que foi o método utilizado, né. Cavar, eles não cavaram, com certeza, né? Vamos descer mais um pouquinho aqui. O novo estudo usou tecnologia semelhante, mas recebeu um impulso de um satélite orbitando a Terra. Tá aqui, ó. Aqui o método usado, né? O novo estudo usou tecnologia semelhante, mas recebeu um impulso de um satélite orbitando a Terra. Quer dizer, os caras usaram um satélite lá em cima para ver 2 quilômetros abaixo da Terra, né? Esquisito, no mínimo, né? A nova técnica de radar funciona combinando dados de radar de satélite com pequenas vibrações de movimentos sísmicos naturais, para construir imagens 3D do que está abaixo da superfície da Terra, sem fazer nenhuma escavação física, né? Mas isso o próprio Conyers falou que essa tecnologia não chega a essa profundidade, né? Não chega a 2, quem dirá 6, né? Pés no caso, né? 2 km. Tá, continuando, essa técnica aí, ela combina dados de radar de satélite com pequenas vibrações de movimentos sísmicos, para construir imagens 3D do que está abaixo da superfície da Terra, sem fazer escavação física, né? Então, vai com base da vibração e do milagre do satélite lá em cima, né? Nicole Ciccolo, ou Nicole Ticolo, não sei aqui como pronuncia, porta-voz do projeto, disse: uma vasta cidade subterrânea foi descoberta sob as pirâmides. Mas não eram cilindros, né? O estudo inovador redefiniu os limites da análise de dados de satélite e da exploração arqueológica. Duas afirmações aí brabas, né? Se for comprovado, né? Ela compartilhou um pequeno clipe da coletiva de imprensa realizada em 15 de março, dizendo que o vídeo completo do evento será lançado em 25 de março, né? Tem uns dias aí para lançar o clipe. As estruturas em forma de cilindro, que Ciccolo chamava de poços, eram dispostas em 2 fileiras paralelas e cercadas por caminhos espirais descendentes, né? Então, tem aqui o render 3D de como poderia ser. Ciccolo disse que as estruturas cilíndricas foram encontradas embaixo de cada uma das 3 pirâmides e pareciam servir como pontos de acesso a esse sistema subterrâneo. Será que aqui seriam escadinhas descendo aqui? Mas é estranho, né? Com quantos km a gente chega num leito de água? Vamos dar uma olhadinha rapidinho? Quantos metros para atingir um lençol freático? Em geral, pode chegar a 1.000 metros de profundidade, ou seja, 1 km, né? Então 2 km você já atingiria um lençol freático aí, né? E nesses lençóis freáticos tem muita água, né?
muita água mesmo. É estranho os egípcios construírem uma estrutura dessa aqui, isso aqui não encher de água, né? Isso aqui não ser cheio de água. E os caras dizerem que é uma cidade, mas vamos lá, né? Outra questão também seria que as pirâmides, em tese, teriam sido construídas em rocha, né? Tem até aquele versículo da Bíblia que fala que você tem que construir a sua casa em cima de rocha, né? Tem as duas possibilidades aí, né? Então, se é um bedrock, se é um leito rochoso que as pirâmides foram construídas, é muito improvável que também tenha uma cidade lá, né? Então as duas possibilidades aí fica meio esquisita essa descoberta. Mas vamos continuar aqui. A existência de vastas câmaras abaixo da superfície da Terra, comparáveis em tamanho às próprias pirâmides, que têm uma correlação notavelmente forte com os lendários salões de Amente, disse Sicolo. Salões de Amente, vamos relembrar o que são salões de Amente? Porque provavelmente aqui na notícia eles não falam, né? Amente, o escondido, também chamado de Kerneter, terra fantasma ou terra dos deuses, lugar funeral. Na mitologia egípcia era o submundo. Nele havia 15 portões pelos quais se devia passar para alcançar o reino de Osíris. Disse que era uma terra de profundo sono e escuridão, na qual seus residentes ficavam incorruptíveis, mas não reconheciam sua mãe ou pai, e não amavam seus filhos ou esposa. Se divide em 4 regiões e nele está o grande julgamento, onde a separação final das almas boas e más era feita. É como se fosse o purgatório do catolicismo? Bem parecido, né? Então aqui essa comparação que a Sicolo fez é que essas estruturas aí podem ser uma ligação para essa terra aí, o purgatório, né? Trocando em miúdos para ficar mais fácil de entender. Pouco científico, né? Purgatório não é muito científico, mas essas novas descobertas arqueológicas podem redefinir nossa compreensão da topografia sagrada do Antigo Egito, fornecendo coordenadas espaciais para estruturas subterrâneas e até então desconhecidas e inexploradas. E aí a notícia viralizou, como eu falei, né, o X, cheio de postagens, né, e basicamente acaba aqui a notícia. Então fui dar uma olhadinha nos criadores, um deles é o Filippo Biondi, que eu acredito que seja italiano, ele é PhD e eu acredito que ele seja engenheiro, se eu não me engano, né, mas ele estuda radares, né, esses sensores, esse tipo de radar mesmo que chama, né. E o outro autor, o Corrado Malanga, ele é um ufólogo, tá, se a gente vê aqui os livros dele, ó, Gliufo nella mente, eu acredito que seja o UFO na mente. Você tem Gênese, que é Gênesis, tem a capa de um ET aqui também. Você tem outro livro aqui, E o Mundo Feliz, eu acredito que seja O Mundo Feliz. Tem aqui embaixo, né? Viagem para Dentro da Consciência também. Aí você tem Aliens e Demônios. Você tem, que mais? Uma coisa do Egito aqui. A Fábrica da Imortalidade, que é das pirâmides aqui. Você tem Trilogia da Consciência. Então, esse cara é voltado para isso aí, ó. Os OVNIs do Espírito, a Consciência e Trovata, não sei o que é. Mas o cara é um ufólogo, tá? Só pra vocês saberem aí. E aí outra coisa interessante que eu fui atrás de saber é isso aqui, né? Vamos atrás do paper dos caras, ver o que eles escreveram sobre a descoberta, os métodos utilizados, né? E aí achei aqui no Twitter e tá aqui, ó. Alguém publicou aqui no Metabank e a gente vai dar uma olhadinha nisso. Esse aqui é um resumo que eles fizeram na conferência de 16 de março. Então, é um resumão aqui do que eles disseram. Vamos dar uma olhada no que acontece aqui, né? A pesquisa, focada em analisar as estruturas internas da pirâmide de Khafre, direcionou a publicação de um livro e de um papel científico, né? De um documento científico. Ele revela estruturas numerosas internas dentro da primeira pirâmide de Gizé, descobrindo a presença de salas e corredores, tanto acima quanto abaixo do nível do solo. Essa pesquisa utilizou esse sistema aqui, o SAR, né? Uma tecnologia de radar de abertura sintética, que pela primeira vez empregou um software original e inovador, desenvolvido pelo próprio autor aqui da pesquisa, né? O Filippo Biondi. E aí esse software permitiu a transformação do sinal eletromagnético do radar em informação fonônica, capaz de detectar descolocações milimétricas de estruturas vibrantes dentro das estruturas analisadas que permaneceram completamente invisíveis até então. As imagens tomográficas obtidas através dessa metodologia direcionaram a construção de um modelo da pirâmide de Khufu, do qual nós apresentamos 4 reconstruções abaixo, né? Então, esse aqui é o outro renderzinho que eles divulgaram aí com as descobertas, né?
Na segunda fase da pesquisa, decidimos focar na análise do radar, na segunda mais importante pirâmide do platô de Giza, de Gizé no caso, a pirâmide de Khafre. Essa pirâmide forneceu uma riqueza de informações no que diz respeito previamente a estruturas internas desconhecidas. As imagens tomográficas obtidas do processamento de dados do satélite imediatamente mostraram a presença de 5 estruturas localizadas no centro da pirâmide, acima da Câmara de Belzoni, que contém um presumido sarcófago erroneamente acreditado ser a tumba do faraó. Então aqui parece que a gente chegou nas imagens de alta qualidade que a gente viu no começo da matéria, né? Nossa, cara, isso aqui... O que é isso aqui? Não dá pra enxergar nada. O negócio é totalmente feito por computador, né? Então é o IA que fez isso aqui, né? As estruturas compartilham o mesmo formato das então chamadas estruturas ZED, encontradas dentro da pirâmide de Khufu, acima do teto da então chamada Câmara do Faraó ou Rei. Os 5 ZEDs parecem estar conectados por caminhos geométricos, e ao longo dessas estruturas adicionais secundárias são visíveis de vários ângulos de satélite, como mostrado em algumas das imagens tomográficas abaixo, né? Então, vocês estão enxergando tudo aqui, né? Eu estou enxergando perfeitamente as estruturas aqui, cara. Olha, isso aqui é 4K, 8K. Olha isso aqui que perfeito. Ai, gente, vamos lá. Análise das estruturas acima da Câmara de Belzoni. Pontos intensamente coloridos podem ser observados, parecendo em todas as imagens tomográficas tomadas de diferentes ângulos, correspondendo a estruturas artificiais internas. Gente, comparando isso daqui com isso daqui, cara, é muita presunção, né? Tipo, nem tem esse formato aqui, cara. Isso aqui pode ser inúmeras coisas, né? Então, assim, eu acho que foi uma presunção muito grande desses caras aí. Não tem nada comprovado, não tem nem outros tipos de estudo para refutar esse lançamento que os caras fizeram aqui, né? Só jogaram na cara aí e viralizou, porque a internet hoje em dia é isso, né? É muito mais o que você divulga do que a verdade, e viraliza muito fácil esse tipo de coisa, né? E assim, eu, assim como o outro professor lá, sou bem cético quanto a essa questão, né? O próprio professor que trabalha na área, tem muito mais conhecimento que eu, falou que é bem improvável desse radar alcançar 2 km de distância, né? Então, e aí o que o computador fez, né? O que a IA fez, né? Pegou essa imagem doidona aqui e jogou. Os caras estão colocando até tamanho, ó, profundeza de 650 metros quase, né? 2 estruturas largas, cúbicas, medindo aproximadamente 80 metros. Então, isso daqui tudo é muito suposição, tá? Tudo com base num programa de computador, né? Assim, para comprovar isso daqui, teria que cavar, né? Mas assim como eu acredito, né, segundo a história, o labirinto do Egito lá, o labirinto de Hawara, ele tá sob as areias e tá sob uma camada extensa de água, seria muito difícil você alcançar esse tipo de profundidade aqui, tá? Teria que ter um investimento muito avançado para você comprovar tudo isso, né? É fantástico, se for verdadeiro, fantástico. Mas eu acredito que é muito difícil, viu? E outra, se os caras até hoje não investiram, por exemplo, para achar esse labirinto dos Atlantes lá em Hawara, quem dirá essas estruturas aqui? O labirinto era muito mais interessante você encontrar, porque tem todos os segredos lá do mundo, praticamente, nas paredes dele. Outro ponto que não pode ser deixado de lado é o fato de ter tecnologia para escavar 2 km naquela antiguidade, segundo eles nos dizem. Uma coisa é você usar geopolímero e construir vários blocos e erguer uma pirâmide. Outra coisa é escavar 2 km. Até para você cavar metrô é difícil, imagina naquela época. E aí, pra gente finalizar, vamos dar uma olhadinha nos comentários aqui, que é sempre legal ver os comentários da galera. Ao ler o texto, senti vontade de gritar afirmação várias vezes, principalmente próximo às palavras não natural. As imagens não têm informações suficientes. Por exemplo, quais são os eixos? Para, independentemente, sequer tentar interpretá-las. Afirmar ver uma matriz de colunas soa muito como pareidolia. Verdade. Além disso, qual a explicação deles para a tomografia de Mons do Scan Pyramid
não detectar tais estruturas. Teve um outro cara que comentou aqui, sensoriamento remoto. Parece interessante. Eu pensei a mesma coisa. Infelizmente, na minha opinião, a qualidade da apresentação e análise dos resultados é falha e requer uma quantidade significativa de trabalho antes de ter qualidade publicável. Eu acrescentaria que a análise apresentada não fornece, na minha opinião, conclusões firmes sobre o que está sendo observado nos tomogramas. Por exemplo, se as características do tomograma representam objetos, cavidades reais, ou se são apenas artefatos da técnica. Mais importante, para uma técnica tão nova, eu esperaria ver alguns experimentos de validação, isso é muito importante, cuidadosos em alvos bem conhecidos, né, para você ter o fator de comparação, né, em um ambiente bem conhecido, controlado, né, com vibrações bem caracterizadas. A eficácia da abordagem precisa primeiro ser demonstrada antes de abordar o misterioso problema das pirâmides. Então você tem um monte de opiniões diferentes aqui, né? Pessoal bem cético quanto a isso também, né? Mas e você? Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Você acredita que tem esses vários cilindros aí abaixo da pirâmide, que eles alcançam 2 km de profundidade? E tudo isso foi analisado por um radar que está no espaço? Comenta aí embaixo que eu sempre gosto de ver a opinião de vocês. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. E no episódio dessa semana do Chave Mestra Mais, você já se perguntou se tudo que nos contaram sobre o nascimento de Cristo é verdade? E se Belém não fosse onde dizem? E se os 3 magos fossem mais do que simples visitantes, mas líderes de uma poderosa civilização esquecida? E o mais surpreendente, e se entre eles houvesse uma mulher apagada da história oficial? No novo episódio do Chave Mestra Mais, você vai descobrir: Cristo nasceu na Crimeia? Evidências apontam para um local completamente diferente do que conhecemos. Os magos eram governantes de um império? A ligação deles com a Horda Russa pode mudar tudo o que sabemos. E a Maga Esquecida? Quem era a misteriosa mulher que fazia parte desse trio? E por que seu nome desapareceu dos registros? Assista agora no Chave Mestra Mais e descubra o que a história oficial tentou apagar de nós. Link na descrição e comentário fixado. E se você chegou recentemente aqui no canal, assiste um desses vídeos e continua comigo no canal A Chave Mestra. Muito obrigado e te vejo no próximo. Até mais!